Olá, bom dia, professora Andréia. Vou falar sobre o Renascimento. O período do Renascimento se caracterizou na história da Europa Ocidental, sobretudo pelo enorme interesse ao saber e à cultura, particularmente a muitas ideias dos antigos gregos e romanos. Foi também uma época de grande descoberta e explorações, em que Vasco da Gama, Colombo, Cabral e outros expositores estavam fazendo suas viagens enquanto notáveis avanços de processavam na ciência astronomia. Os compositores passaram a ter um interesse muito mais vivo pela música profana, que é a música não religiosa, inclusive em escrever peças para instrumentos, já não usados somente para acompanhar vozes. No entanto, os maiores tesouros musicais renascentistas foram compostos para a igreja, no estilo descrito como polifonia coral ou policoral e cantado sem acompanhamento de instrumentos. A música renascentista é de estilo polifônico, ou seja, possui várias melodias tocadas ou cantadas ao mesmo tempo. Na Basílica de São Marcos, em Veneza, havia dois grandes órgãos e duas galerias para coro, situadas em ambos os lados do edifício. Isso deu aos compositores a ideia de compor peças para mais de um coro, chamado policorais. Assim, uma voz vinda da esquerda é respondida pelo coro da direita e vice-versa. Algumas das peças mais impressionantes são as de Giovanni Gabrieli, que escreveu corais para 2, 3 até mais grupos. Os montestos era peça escrita para o mínimo 4 vozes, cantada geralmente nas igrejas. Os madrigais eram canções populares escritas para várias vozes e que se caracterizavam por não ter refrão, de grande sucesso na Inglaterra no século XVI. Passaram a ser cantadas nos lares de todas as famílias apaixonadas por música. A música instrumental, até no começo do século XVI, os compositores usavam instrumentos apenas para acompanhar o canto. Contudo, durante o século XVI, os compositores passaram a ter cada vez mais interesse em escrever música somente para instrumentos. Em muitos lares, além de flauta, alaúdes e violas, havia também um instrumento de teclado, que podia ser um pequeno órgão, virginal ou clavicórdio. A maioria dos compositores ingleses escreveu peças para virginal. No Renascimento, surgiram os primeiros álbuns de música, só para instrumentos de teclado. Muitos instrumentos como as charamelas, as flautas e alguns tipos de cornetos medievais e cromones continuavam populares. Outros, como o alaúde, passaram por aperfeiçoamento. Nessa época, houve muitos compositores. Os principais compositores nessa época do Renascimento foi William, foi Joaquim, Giovanni Gabriel, Cláudio Monteverdi. Nessa época teve outros compositores, mas o que eu achei mais interessante foi esses que eu falei. Então teve muitas coisas nessa época do Renascimento. Eu queria postar alguns vídeos aqui, mas eu tive um pouco de dificuldade para postar alguns vídeos sobre essa época. Mas o que eu achei mais interessante, professora, foi tudo isso que eu falei agora. Eu sou um pouco assim acanhada para fazer esse tipo de apresentação do que eu entendo, do que eu sei passar. Eu não tenho muito assim diálogo para mim tá falando, né, sobre o que eu sei. Eu acho muito difícil, tem hora assim de passar.
para frente. Mas o que eu entendi nessa época foi tudo isso que eu fiz esse resumo. E eu espero que você tenha um aproveitamento sobre o que eu tentei passar para você. Muito obrigada, professora Andréia.